falar um pouco sobre a leitura que precisamos fazer das informações que aparecem descritas aqui na embalagem do produto. Precisamos compreender com atenção todas as informações que existem aqui para não comprarmos uma lâmpada com uma coloração diferente daquela que gostaríamos, ou com uma intensidade de luz menor, ou até mesmo da forma como a luz é distribuída no seu ambiente. Aprendendo a ler estas informações que estão na embalagem, vamos conseguir fazer uma compra de uma forma mais correta e assim diminuir o risco da gente comprar uma lâmpada errada. E eu estou falando isso porque boa parte das pessoas que compram estas lâmpadas não leem essas informações. E também muitas lojas que vendem lâmpadas pela internet não disponibilizam estas informações preciosas por desconhecimento ou para tentar até te empurrar uma lâmpada de baixa qualidade. Portanto, fique ligado nessas informações que eu vou passar agora para você. Bom pessoal, eu estou aqui com uma caixa de lâmpada de LED, né? Essa daqui é o modelo AR111 da marca Stellatech, ok? Bom, por que eu estou agora querendo passar com vocês uma leitura da embalagem para a gente poder entender as informações? As lâmpadas estão ficando cada vez mais cheias de segredinhos, vamos dizer assim, tá? Então, aquele tempo que você ia lá e olhava a lâmpada incandescente, se ela era transparente ou era leitosa e quantas velas ela era e a voltagem que ela funcionava, já pareciam ser as informações necessárias para a gente poder comprar uma lâmpada dessas, não é verdade? Só que agora as lâmpadas estão se especializando, vamos dizer assim, elas estão ganhando diversas informações que antes a gente não se preocupava. Por exemplo, a temperatura da cor, que é essa informação que está aqui, tá? Ela é uma luz branca? É uma luz que tende mais para o amarelo? Ou é uma luz que tende mais para o azul? Então existe uma classificação da cor da lâmpada. Sem a gente olhar isso, a gente pode comprar a lâmpada pela beleza dela, olhar as outras informações e na hora que a gente vai ligar essa lâmpada na sua sala, ela faz um facho de luz azul. Quer dizer, você acabou comprando a lâmpada errada. Ou então você compra uma lâmpada destas para iluminar uma mesinha de centro da sua sala. E aí você não observa a abertura do facho de luz dessa lâmpada. Então essa daqui, por exemplo, ela tem um facho de luz de 12 graus apenas. Muitas outras passam facilmente dessa abertura para 25 graus, 30 graus de abertura, tem aquelas que são 180 graus. Então no caso desse tipo de lâmpada, quando a gente coloca essa lâmpada no teto, iluminando o piso, ela vai abrir aqui uma circunferência que vai ser maior ou menor, né? Dependendo dessa abertura do ângulo aqui da faixa de luz. Então você compra a lâmpada, instala na sua sala e de repente ela produz uma circunferência pequenininha, muito intensa no centro da sua mesa. Você acabou de comprar a lâmpada errada porque você não observou essa informação. Alguns fabricantes podem ocultar algumas características da lâmpada para poderem vender ela e comparar com outras lâmpadas. Essa daqui ela tem um tempo de vida de 40.000 horas e facilmente uma lâmpada dessas pode custar até mais de R$100, né? Aí você encontra um site vendendo o modelo AR111 13 watts por R$40. Aí você olha assim, é um pouquinho mais feia na parte da característica visual dela, mas passa. Eu vou comprar essa lâmpada. Só que aí o vendedor do site ocultou de você a informação que ela só durava 200 horas. Aí você levou essa lâmpada na sua casa, instalou, fez o facho de luz até que você queria, você se sente bem realizado na compra. Só que aí passou um mês, a lâmpada queimou. Então você acabou gastando muito mais, porque você pagou praticamente a metade do preço dessa lâmpada, só que ela dura 40.000 horas. Vocês estão entendendo? Então as informações que existem aqui na embalagem, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa entender o que significa cada informação dessas
E a gente também precisa ter em mente as informações que a gente precisa saber antes de comprar uma lâmpada. Para quê? Para no caso de você chegar na embalagem e não estiver a informação como a luminosidade, você lembrar de perguntar para o vendedor: qual é a luminosidade dessa lâmpada? Não compre lâmpadas sem saber todas as informações que eu vou estar agora passando no vídeo para vocês. E para que eu estou colocando tudo isso? Para a gente poder comprar a lâmpada correta para o ambiente que a gente quer usar, para a gente ter certeza e segurança da compra que estamos realizando e para também não sermos enganados por vendedores que tentam ocultar algumas informações. Então vamos passar agora para o computador e lá eu vou passar ponto a ponto todas essas informações que são as informações importantes que a gente precisa saber. A primeira informação que devemos observar é aquela que caracteriza uma procedência da lâmpada, ou seja, a marca da lâmpada. Sabemos que a maioria dos LEDs e componentes eletrônicos tem a origem da China e, de certa forma, estão muito misturados nas diversas marcas de lâmpadas de LED comercializadas no Brasil. Porém, uma empresa séria que monta ou simplesmente realiza a importação de forma oficial e coloca sua marca em uma lâmpada para ser comercializada, não vai querer que o nome da sua marca seja associado a um produto de baixa qualidade ou durabilidade. Uma empresa séria honra a qualidade e a satisfação dos seus clientes. Então, quando for comprar uma lâmpada, assegure-se de estar utilizando uma marca de confiança e fuja das lâmpadas que não possuem marca ou identificação da sua origem. Ela pode ser até uma lâmpada bem mais em conta, mas você pode estar desperdiçando o seu dinheiro e colocando até mesmo a sua segurança e saúde em risco. A segunda informação é o tipo de lâmpada que de certa forma caracteriza os princípios do seu funcionamento. Existem hoje muitas siglas que sempre têm um significado que precisa ser compreendido, como a sigla AR111, onde AR é uma sigla do inglês que significa que ela utiliza um refletor de alumínio, e 111 que especifica o diâmetro total da lâmpada em 111 milímetros. Neste tipo de lâmpada existem ainda aquelas que, além do refletor de alumínio, o LED fica atrás de uma estrutura metálica e assim permite uma distribuição da luz de forma mais homogênea na sua área de luz mais intensa. As lâmpadas AR têm a capacidade de iluminar desde uma área pequena até áreas maiores, criando uma luz pontual com um efeito principalmente decorativo. Já o diâmetro da lâmpada AR vai indicar um tipo de utilização. Por exemplo, a AR48 será suave e perfeita para pequenas distâncias como para a leitura. Já uma AR70 para distâncias de até 3 metros e ela pode estar embutida no teto ou no piso. E a lâmpada AR111 já é mais indicada para maiores distâncias de até 5 metros. Mas existem outras siglas, como as das lâmpadas PAR, e a principal diferença de uma lâmpada de LED AR para uma PAR será a presença de um vidro frontal que distribuirá a luz de forma mais intensa, clara e brilhante. E com isso ela terá um objetivo mais de iluminar do que de decorar como as lâmpadas AR. A numeração seguindo das letras PAR também determinará o diâmetro da lâmpada, porém neste caso ela seguirá uma tabela específica como esta exibida no vídeo. Em resumo, eu apresentei apenas 2 tipos de lâmpadas para que você tenha uma ideia clara de como cada tipo tem uma finalidade de utilização. Agora, é importante você compreender que existe uma infinidade de outros tipos de lâmpadas e cada uma delas terá um uso específico, que quando combinados num mesmo ambiente,
terão a finalidade tanto de decoração quanto de iluminação. No futuro, novos formatos, intensidades e cores de lâmpadas devem surgir com a evolução das lâmpadas de LED. Para isso, existem profissionais que vão poder lhe orientar tanto no desenvolvimento quanto na execução de novos projetos de iluminação. A referência é um código que identifica a lâmpada de uma determinada marca. É como um nome único conhecido apenas dentre os muitos produtos de um mesmo fabricante. Esta referência, em conjunto com a informação da sua marca, facilita a identificação da lâmpada quando desejarmos comprar a mesma lâmpada no comércio. A base ou o soquete é o tipo do conector que a lâmpada utilizará para ser ligada ou energizada. Existem milhares de tipos de soquetes, onde os principais serão estes. E além destes, existem ainda uma infinidade de outros tipos. Outra característica é a potência, que quanto maior for este número, maior será o consumo de energia elétrica da lâmpada. Muitas pessoas confundem esta informação com a potência de luminosidade da lâmpada, e isto tem origem já das lâmpadas incandescentes, onde as pessoas associaram, por exemplo, a luminosidade da lâmpada com o termo 60 watts. E por este motivo, muitos fabricantes acabam colocando uma comparação desta informação com as lâmpadas incandescentes, para as pessoas poderem associar e ter uma ideia da luminosidade da lâmpada. Então, agora precisamos entender que a luminosidade de uma lâmpada é medida em lumens, ou, na sua abreviação, LM. E watts representará mais a sua potência e, consequentemente, representará o seu consumo de energia. Se compararmos lâmpadas da mesma categoria e intensidade de luminosidade, a lâmpada que tiver menor potência será a melhor lâmpada, pois significará que ela consegue iluminar na mesma proporção, gastando menor energia. Ou seja, ela terá uma maior eficiência na conversão de energia elétrica em luz. Voltagem é a definição da energia que é necessária usar para a lâmpada de LED funcionar. Quando a sigla AC é exibida, significa que a corrente é alternada, e esta é a energia que recebemos nas tomadas das nossas residências. Agora, se a sigla for CC ou DC, significa que a lâmpada trabalha com energia de corrente contínua, que é obtida através de uma fonte estabilizada, bateria ou até mesmo de pilha. Após a sigla que identifica o tipo de corrente, vem um valor numérico que identifica a quantidade de energia, que pode ser 110 volts, 220 volts ou valores menores que vão provavelmente necessitar de uma fonte ou bateria para poder ligar a lâmpada de LED. Quando as lâmpadas trabalham tanto com 110 ou 220, elas serão chamadas de lâmpadas bivolt ou automáticas. A luminosidade é a quantidade de luz que uma lâmpada fornece quando alimentada com a voltagem especificada. Esta luminosidade é medida em lumens, que recebem a sigla LM. Para você compreender facilmente,
Um lumen representa a quantidade de luz produzida por uma vela. Sendo assim, uma lâmpada de 700 lumens, como a AR111, representa a mesma quantidade de luz produzida por 700 velas. Então, quanto maior a quantidade de lumens, maior será a quantidade da luz produzida pela lâmpada. E esta informação é uma das mais importantes que precisamos conhecer e nos acostumar com aquilo que ela representa, para não tornar um projeto de iluminação com muita luz exagerada, que representará um desconforto visual, ou então com iluminação muito fraca, que da mesma forma vai gerar um desconforto. A eficiência luminosa nos informa como a energia é transformada em luz, dividindo a luminosidade total da lâmpada em lumens pela potência total da mesma em watts. Essa informação serve como um parâmetro para sabermos como a energia consumida é transformada em luz. E com esse parâmetro poderemos facilmente comparar lâmpadas de diferentes potências e luminosidades com base nesta informação do aproveitamento da energia. Quanto maior este número, significa que a lâmpada ilumina mais por cada watt consumido. A intensidade luminosa é utilizada para medir a luminosidade das lâmpadas que possuem ângulo fechado, ou seja, é a quantidade de luz emitida em uma determinada direção e é medida em candelas, cuja sigla CD representa a intensidade de luz produzida por uma vela. Esta informação vai nos permitir ter uma ideia de como será a luz produzida em uma única direção no ponto mais forte da luz projetada. Traduzindo isso para uma linguagem mais popular e de fácil compreensão, podemos dizer que a luminosidade, medida em lumens, nos passa uma ideia da quantidade de luz, e a intensidade luminosa, medida em candelas, nos passa uma ideia da força luminosa do seu ponto mais intenso de luz. Fazendo uma analogia apenas para tentar explicar de uma forma mais fácil, mas não muito técnica, vamos imaginar a água que sai de uma mangueira de jardim, onde o volume de água que sai da mangueira seria como a luminosidade da lâmpada medida em lumens, e a força ou pressão da água seria a intensidade da lâmpada medida em candelas, onde lumens ou candelas representam as características unitárias de uma única vela. Temperatura da cor. Esta é uma informação muito importante e determina a variação da cor da luz branca que será produzida pela lâmpada. Se observarmos, a natureza nos fornece diversas cores de luz no decorrer do dia, dependendo da posição do sol e se o dia está nublado. Observe como a luz do pôr do sol é amarela, enquanto a luz do meio-dia de um dia nublado é um branco meio azulado. As lâmpadas incandescentes têm o mesmo princípio da luz produzida pelo fogo, que tem uma cor mais amarelada. Mas com as lâmpadas de LED, as possibilidades de novas tonalidades de branco foram elevadas, permitindo o fornecimento de uma luz mais azulada, próxima de uma lâmpada fluorescente, ou mais amarelada, como das lâmpadas incandescentes. Mas você deve estar se perguntando para que precisamos nos preocupar com a cor da luz. Para entendermos melhor o motivo, observe esta foto e verifique em qual ambiente você se sente mais confortável. No ambiente com uma luz mais fria, uma luz que puxa para um branco um pouco azulado. No ambiente com uma luz mais quente, uma luz que puxa para um branco um pouco amarelado. Ou no ambiente com uma luz muito quente, isto é, uma luz que puxa para um branco bastante amarelado. Acredito que a maioria iria se sentir melhor no ambiente da luz da foto 2,
que é um valor de temperatura de cor próximo dos 3000 K. Então, conseguimos entender que não devemos utilizar uma iluminação parecida com a das lâmpadas fluorescentes na sala, ou então uma luz muito avermelhada, pois ambas criariam um desconforto visual. Basicamente, devemos utilizar o branco mais amarelado na faixa que compreende entre 2500 e 3500 K nos ambientes onde gostaríamos de relaxar, como uma sala de estar, uma sala de TV ou um quarto, e iluminações mais claras para ambientes de trabalho, onde precisamos enxergar melhor nestes ambientes. A sugestão é de utilizarmos uma temperatura de cor na proximidade dos 6500 K para a cozinha, lavanderia e banheiros. Embora um lavabo seja também uma área de serviço, ele não pode destoar muito da harmonia de iluminação que existe na sua sala. Então, neste caso específico, o mais certo seria a utilização de uma luz mais confortável, respeitando a coloração do ambiente da sala, porém com uma opção de iluminação mais intensa para iluminar melhor o local onde ficaria a pia e o espelho, sem quebrar a harmonia do ambiente da sala. Então, podemos concluir que quanto maior o número da temperatura da cor, mais azul o branco será. E quanto menor este número vai ficando, o branco tenderá para o amarelo e depois para o vermelho. Devemos fugir sempre dos extremos destas cores, para a luz não se tornar algo muito desconfortável e cansativa. Devo lembrar que gosto é sempre uma questão pessoal, e o importante é que você realize sempre um projeto de iluminação onde se sinta bem no ambiente onde vive. Porém, a evolução do LED e do controle do dimmer, onde controlávamos a intensidade da luz, agora vai nos permitir também podermos controlar a coloração e ter neste novo controle a possibilidade de controlar o ambiente para que tenha qualquer intensidade de luz, como também a temperatura da cor da luz, permitindo assim agradar a todos os tipos de gostos. O ângulo de abertura é mais utilizado com lâmpadas do estilo de lâmpadas dicróicas, AR, PAR, entre outras. E esta informação serve para nos orientar com relação à forma como a luz será distribuída no local focado, nos fornecendo um parâmetro para que a luz cubra uma determinada área com mais precisão. O próprio nome já nos diz tudo: ângulo de abertura. Mas para melhorar este entendimento, observe estas fotos para que possa compreender melhor como o ângulo de abertura da luz pode modificar a luz completamente, partindo de um mesmo ponto. Nesta foto, observe como a mesma distância de uma lâmpada em relação ao local que será iluminado pode variar de diversas formas quando alterarmos o tipo de iluminação, a intensidade da luz e seu ângulo de abertura. E assim você terá uma exata noção de como pequenas modificações podem alterar drasticamente a forma da luz, criando diversos efeitos luminosos diferentes. Basicamente, ângulos fechados, menores que 20 graus, criam uma luz bem marcada e servem mais para destacar um objeto. Já ângulos iguais ou superiores a 20 graus abrangem uma área maior sem marcar muito o espaço iluminado. Aqui eu estou com a R111 e a gente observa o facho de luz que ela cria. Por exemplo, se ela fosse uma iluminação de piso, iluminando uma parede, observa como a abertura com 12 graus apenas, ela cria um facho de luz bastante interessante para decoração. Agora eu vou ligar a lâmpada AR70, que ela tem o dobro da abertura desse ângulo, para vocês poderem entender como funciona esse sistema de ângulo de abertura do foco.
Esta informação nos permitirá saber que o dimmer poderá regular a intensidade do brilho da luz da lâmpada do seu nível máximo de luz, que é 100%, até um nível mínimo, que no caso desta lâmpada nos informa ser 15%. E abaixo deste valor, provavelmente a lâmpada não acenderá ou se manterá com a mesma luminosidade de 15% até apagar totalmente. Quando a lâmpada permitir ser utilizada com dispositivos chamados dimmer, poderá ser detalhado desta forma com que observamos nesta embalagem, ou apenas uma informação de que a lâmpada pode ser utilizada com dimmer, e o termo dimmerizável será informado. Lembrando que o dimmer é um dispositivo que regula o brilho da luz da lâmpada, regulando a sua voltagem de alimentação. Bom, e aqui então vamos fazer um exemplo prático do dimmer trabalhando, tá? Então eu vou ligar o dimmer e agora eu vou regular ele. Então à medida que eu for aumentando, eu vou sair dos 15% e vai aumentando, aumentando, aumentando até que ela vai atingir o seu 100%. Existe um efeito aqui que a câmera acaba fazendo quando a gente joga uma lâmpada de LED muito intensa próximo a ela, tá? Então eu vou colocar a mão aqui um pouquinho na frente só para a gente poder entender melhor, tá? A lâmpada aqui ela está em 100% de luz e à medida que eu vou enfraquecendo essa lâmpada, eu chego até uma intensidade mínima de 15%. A partir daí eu desliguei a lâmpada. Eu tenho aqui o fio que vem da energia, certo? Então vamos seguindo aqui o fio, ok? O fio chegou aqui e aqui ele vai passar pelo dimmer, tá? Então um fio vai direto para nossa lâmpada ou para a fonte. E aqui nesse outro fio ele sofre um corte, tá? E ele é ligado nos pontos de ligação do dimmer. E aí ele vai controlar o quê? A passagem de energia por esse fio aqui que vai para a lâmpada ou para a fonte que está ligado. Aqui no caso eu estou utilizando uma fonte. Mas se caso eu não estivesse utilizando uma fonte, poderia ser a lâmpada. Então vamos dizer que essa lâmpada aqui não utilizasse uma fonte, esses fios seriam ligados aqui direto pelo dimmer. Ok? Mas é importante a gente entender que nem todas as lâmpadas podem aceitar dimmer. Agora eu estou pegando uma lâmpada da mesma categoria, ou seja, essa daqui também é uma lâmpada AR. E é uma lâmpada AR70, ok? Agora vamos olhar aqui na embalagem, que a gente vai ver aqui que ela não aceita dimmer, ó, não dimmerizável. Ou seja, nessa lâmpada eu não posso ligar um dispositivo como esse. E aí eu vou te passar uma dica legal, que você também, mesmo que não tenha informação, você vai saber se a lâmpada pode aceitar dimmer ou não, tá? Uma regra básica, tá? Todas as lâmpadas que forem bivolt, quando a lâmpada é bivolt, significa o quê? Que a lâmpada tem uma regulagem interna de intensidade de energia. Se você liga no 110 ou se você liga lá no 220, que é o que está dizendo aqui, né? Ela vai funcionar da mesma forma. Internamente ela tem um componente, não é que o componente fala, aqui eu estou agora com 110, então vou fazer a lâmpada funcionar com 110. Agora identifiquei 220 e a lâmpada vai fazer 220. Não, não é assim que funciona. Internamente, esse componente ele vai receber uma energia de entrada e ele vai estar regulando a energia da saída. Então, independente de quanto você colocar de energia, por exemplo, se você colocar aqui 130 volts, ela vai funcionar. 140 volts também vai funcionar. 170 volts, ela funciona. Ou seja, independente da energia que está entrando na lâmpada, ela continua fornecendo a mesma intensidade de luz. Então, se eu ligar aqui um dimmer nessa lâmpada, vamos dizer que eu estivesse trabalhando aqui com 220 volts. Então eu liguei essa lâmpada na energia nos 220 e também estou utilizando um dimmer. Aí eu começo a regular o dimmer, eu vou começar a enfraquecer essa lâmpada.
o que vai acontecer? Como ela é bivolt automática, certo? Ela vai estar regulando a energia que está entrando para manter sempre a mesma luminosidade. Então, se eu começar a baixar no meu dimmer 170 volts, 150 volts, 140 volts, eu estou baixando a tensão de entrada, a lâmpada vai ajustar isso internamente, então ela vai continuar mantendo o mesmo fluxo de luz. Agora ela está ligada no 220, tá? E eu vou fazer o mesmo processo de baixar a intensidade de luz. Ó, vamos observar o que acontece. Nada. Estão vendo, ó? Ó, tô baixando a tensão. Ó, tá começando a piscar agora, ó. Ela está chegando no limite mínimo que o componente suporta para poder regular. E eu cheguei no mínimo do meu dimmer, ó. Desliguei. Tá certo? Então não adianta tentar utilizar uma lâmpada dessas com dimmer, que não vai funcionar. Vamos ver o que acontece quando eu vou baixando a intensidade de luz, ó. Ó. Ela tá piscando. Ó. Ela não vai funcionar, tá? E ainda você vai correr o risco de acabar até queimando algum componente, tá? Porque ele vai forçar a tentar regular a intensidade de luz. E para que eu uso o dimmer? Digamos que você tenha, por exemplo, um quarto de criança, né? Ou um bebezinho que acabou de nascer. E aí você quer entrar no quarto das crianças para guardar alguma roupa, guardar alguma coisa e não quer acordar as crianças. Então você vai lá, deixa regulado na intensidade mínima. Eu vou apagar aqui a luz para a gente poder ter uma ideia. Então você deixaria o seu quarto nessa intensidade de luz utilizando um dimmer. E aí você conseguiria enxergar as coisas e ao mesmo tempo não é uma luz tão elevada que pudesse incomodar a criança que está dormindo. Ou então você abaixa a intensidade de luz para um ambiente de uma sala de televisão. É outro aspecto também. E agora você sabe o que significa uma lâmpada aceitar ou não trabalhar com o dimmer. O índice de reprodução das cores, ou IRC, serve para entendermos melhor sobre a qualidade da luz gerada pela lâmpada. Esse índice se baseia em relação à luz solar, ou seja, uma lâmpada que tenha IRC igual a 100%, significa que ela gera uma luz que, quando refletida nos objetos que ela ilumina, as cores destes objetos serão percebidas da mesma forma como se os mesmos fossem iluminados pela luz do sol. Então, quanto maior for este índice, melhor será a qualidade da luz enxergada. E, quanto menor for este índice, pior será a qualidade da luz fornecida. Uma lâmpada com IRC baixo vai distorcer a nossa percepção das cores e tudo que enxergarmos com ela parece um pouco desbotado. Para poder ilustrar melhor, vamos observar como ficariam algumas imagens com IRC diferente. No detalhamento técnico obtido na embalagem desta lâmpada, observamos que o IRC dela é maior que 80%, ou seja, a luz produzida por esta lâmpada nos permitirá ver as cores com cerca de 80% ou mais das cores que conseguiríamos visualizar quando comparada com a luz do sol. Uma lâmpada incandescente tem o seu IRC com 100%. E é por este motivo que esta lâmpada, quando iluminando um lustre de cristal, nos permite enxergar toda a beleza que o lustre de cristal pode oferecer. O IRC é o único aspecto onde as lâmpadas de LED ainda perdem para as lâmpadas incandescentes. Porém, com a evolução da tecnologia, não se surpreenda com o surgimento de LEDs com o IRC na faixa dos 100%.
Mesmo assim, as lâmpadas com IRC igual ou superior a 80% já são consideradas lâmpadas com um nível muito bom. A frequência, no caso das lâmpadas de LED, determina o número de ciclos da corrente elétrica alternada, com que a lâmpada foi projetada para trabalhar em 1 segundo de tempo. Quando utilizamos corrente alternada, que é a energia que recebemos na tomada da nossa residência, ela alterna de polaridade, muitas vezes por segundo, e isso significa que um polo da tomada ora é positivo e ora é negativo, alternando assim por cerca de 60 vezes em um único segundo. Então, esta característica da lâmpada nos informa que ela pode trabalhar em frequências que vão de 50 ciclos por segundo até 60 ciclos por segundo. No caso do Brasil, o nosso padrão fica nesta faixa dos 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Mas existem outros países próximos que trabalham com 50 Hz, como a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, entre outros. E o fato desta lâmpada aceitar 50 Hz ou 60 Hz indica que ela poderá ser aceita em muitos lugares do mundo. A durabilidade é o tempo de vida útil da lâmpada de LED, mas por minha experiência, esta durabilidade não pode ser levado muito a sério, uma vez que a lâmpada de LED depende de muitos outros fatores, como por exemplo, o tempo de vida dos componentes que muitas vezes acabam queimando antes do LED, uma fonte de energia sem variações ou quedas, e também que a lâmpada esteja protegida do tempo, umidade e das grandes mudanças climáticas. Se calcularmos então quanto representa esta informação de 40.000 horas convertidas em dias, teríamos cerca de 1.666 dias, que aproximadamente representaria 4 anos e meio, e isso considerando que esta lâmpada ficasse ligada por todo este tempo sem nunca ser desligada. Agora, se considerarmos um consumo normal de cerca de 6 horas por noite, então poderíamos considerar que esta lâmpada iria durar um pouco mais do que 18 anos. E se essa informação é verdadeira, por que motivos o fabricante nos daria apenas 2 anos de garantia, se ele está informando que a lâmpada deveria durar muito mais do que esse tempo? Até podemos compreender que pela lei a garantia deve ser de no mínimo 3 meses. Mas quando um fabricante nos traz uma informação que o produto vai durar uma quantidade de tempo bem superior, então a garantia deveria estar de acordo com a informação apresentada na embalagem. Caso contrário, teremos todos os motivos para colocar em dúvida esta durabilidade. O tema é um pouco polêmico para o tempo do nosso vídeo e deixaremos aqui registrado este assunto para nossa reflexão. Agora que já temos uma boa definição das características técnicas de uma lâmpada de LED, vamos pegar algumas destas lâmpadas que foram demonstradas no vídeo e juntos vamos participar do processo de substituição das mesmas em minha residência, para conhecermos um pouco mais sobre as dificuldades que vamos encontrar neste processo de troca. Isto servirá como um exemplo de como devemos ter muita cautela neste processo para não deixar a nossa casa sem harmonia na iluminação. Na continuação deste curso, agora vamos compreender tudo aquilo que aprendemos na prática e assim entender melhor sobre as dificuldades que existem e como todo este conhecimento nos ajudará a superar os obstáculos.
Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Isso estará sempre nos motivando a querer fazer cada vez mais e melhor. Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal AFR 2010, não se esqueçam de se inscrever, pois todos os novos vídeos que forem publicados, todos que são inscritos serão notificados. Muito obrigado e nos veremos no próximo vídeo.